Olá, você está na comunidade Atman. Hoje conversaremos sobre reencarnação e a divindade. Esse assunto é um pouquinho denso, pedimos que o seu coração se abra para ouvir o que vamos dizer e vamos fazer o possível para desmistificar um pouco sobre essas questões. Já, colocamos aqui que nós sabemos que não somos donos da verdade absoluta, estamos todos debatendo sobre ela, dialogando sobre ela, para fazer o possível para enriquecer a nossa inteligência, para que ela não tombe diante da maldade, tá bem? Certo. O conceito da reencarnação. A reencarnação, ela é um aspecto que hoje já estamos tendo mais constatações de que é real. Há um tempo atrás isso era místico, misticismo, era uma coisa que poderia nunca acontecer. Depois o pessoal foi vendo que poderia ter sentido. Hoje já é quase meio que uma comprovação, principalmente daqueles indivíduos que estudam a espiritualidade, têm os espíritos ali por perto trazendo conhecimento, não é? Nós realizamos meditações também, temos uma boa conversa com eles na maior parte das vezes, então vemos que de fato existe outro lado, né. As obras espirituais se resumem na evolução do universo. Dessa forma, o foco principal da existência é a expansão da consciência, sofrendo ou não com as manchas contraídas. Então nós começamos a perceber que existem alguns mecanismos básicos da humanidade, né, da existência em um contexto geral, que é a evolução. Então nós partimos da certeza de que nada está pronto. E diante desse fato, nós temos várias maneiras de interpretar. O que nós podemos ver? Então você está dizendo o quê? Que Deus é imperfeito? Porque se tudo está evoluindo, quer dizer que não está bom? Ou outro gênero de argumento. Bom, quer dizer que tudo está se adaptando. Quando nós transformamos essa crença e trabalhamos ela dentro de nós, o que nós entendemos? Que nós não somos falhos, nós estamos nos aprimorando. Então, quando eu faço algo que foge do que era esperado por um cliente, por um amigo, por um parceiro, por um familiar, não quer dizer que eu estou falhando, quer dizer que eu estou me conscientizando da necessidade do outro. Então, parece um exemplo bem simples que eu estou oferecendo para vocês, mas é como que uma crença transforma. Se eu acredito que o mundo é um erro e que a minha conduta é um erro, então isso é pesado, isso pesa sobre mim, porque eu nunca vou atingir essa perfeição. Mas quando eu tenho consciência da expansão, do aprimoramento, da adaptação, então eu passo a entender que tudo bem, não é que eu me conforme com o erro, mas eu estou consciente de que nem tudo é como todo mundo quer. Existe essa questão de superar o desejo e aceitar o que é necessário, que são duas coisas bem diferentes uma da outra. Mecanismos como a revogação da memória permitem uma encarnação limpa, mas mesmo assim estará sujeita aos aspectos do padrão e a constelação será realizada para que a cura aconteça. Nós colocamos essa linha aqui para simbolizar a vida, né, a vida atual de um indivíduo. Por exemplo, Eduardo, estou vivendo nesse corpo, então essa linha ali da vida. Experiências que a vida me traz, as crenças que eu adquiro, as coisas que eu faço. Então, esses aspectos, eles vão compondo a minha vibração. Tanto que, quando nós desencarnamos, nós passamos por outro lado, existem como se fossem portais. E esses portais, eles fazem uma interpretação da nossa vibração. Se na minha vibração ainda existem aspectos que eu não curei, significa que eu ainda estou atrelado ao plano material e que eu não posso seguir em frente. Diante desse fato, a equipe espiritual que é responsável pela minha condução, que são os guias, que são aqueles indivíduos mais próximos, que se mantêm próximos a mim por preferência, familiaridade ou o que seja, eles conduzem a uma outra experiência. Então veja que nesse ponto, quando nós temos uma mancha na matéria, nós precisamos retornar até a matéria para que essa mancha seja revogada, seja curada. Isso acontece muito através. Isso acontece muito, não. Isso acontece através dos vícios, não é? O apego à matéria, o apego a relacionamentos, à família, a coisas que conquistamos, que acreditamos que é nossa.
Então nós vemos que é um mecanismo muito básico. A mente interpreta uma necessidade. Eu preciso. O meu emocional já vai e agarra, achando que é dele. Aí que o negócio começa a desandar. Então nós vemos na raiz da essência que contrair doenças, que ter essas deformações na saúde ou no próprio corpo, vão simbolizando essa contrariedade. Não estou dizendo para vocês que isso significa que é inferior ou é superior, isso está longe do que eu estou falando. É mais uma questão de os ideais, para onde estão apontados. Tudo isso vai trazendo uma explicação. Eu me lembro que durante muitos anos eu tenho uma pessoa na família que é muito preconceituosa, né? E essa pessoa plantou muitas crenças assim na minha mente. E por muitos anos eu acreditei que era daquele jeito. À medida que a espiritualidade foi vindo por permissão, que eu fui deixando, me abrindo, eles foram me ensinando como que as coisas são, né? Como que seria o ideal. E eu me lembro que eles me contaram uma história que não faz muito tempo. Eu não consigo me lembrar de toda a história, mas assim, eu acho muito bonita a forma que eles contam, né? Que eles, o preconceito que o familiar colocou na minha mente era em relação às pessoas de pele mais escura, né? Que o preconceito existe, né, pessoal? Não adianta falar que não. E eles contaram a história dizendo pra mim o seguinte, né? Não vou tratar isso como certo ou errado, só tô compartilhando com vocês. As pessoas de pele mais escura, elas são terrestres. Então, elas ensinam o valor da terra. Elas ensinam o valor do cultivo, do plantio, do sagrado, da mãe terra. As pessoas de pele mais clara trazem os ensinamentos do céu, os celestes. Então, eles trazem a religião, trazem a conexão que existe com o divino. Então, nenhum povo é melhor do que o outro, mas cada um tem a sua familiaridade, cada um tem o seu contexto. Vocês se uniram através do desejo da carne, mas vocês se esqueceram de se unir através do intelecto. Então, houve uma imposição, né? Os brancos impuseram aos negros a sua filosofia de vida. E tudo foi como foi. Então, guerras se iniciaram e todo mundo se esqueceu da completude, da comunhão, da fraternidade. Então, são aspectos que corromperam e corrompem a nossa sociedade, que é essa imposição de tentar mostrar que o outro é melhor, o outro é pior, quem tá certo, quem tá errado, querendo acreditar que a verdade é única e indiscutível. Então, isso tudo mancha a vivência. É o que justifica a vinda de volta para cá. Então, me lembro que há um tempo atrás, o que eu pedia para eles, né, para espiritualidade, eu não quero voltar pro planeta Terra. Hoje, se eu fosse pedir alguma coisa, seria que eu não quero esquecer. Não quero esquecer de mais nada, eu quero me lembrar de tudo. Porque a lembrança vai me permitir saber onde eu errei e me isentar de ter que errar de novo, de passar por aquilo de novo, sofrer aquilo de novo. Então, nós começamos a entender esses movimentos. A vida se orienta por uma força que está muito além daquilo que acreditamos ou daquilo que sabemos. E conversar sobre isso é importante, muito importante. A divindade e sua manifestação. Nosso intelecto nos orienta a compreender o nosso entorno para responder os questionamentos que temos. Então é natural o nosso intelecto ter essa necessidade de estruturar. Então nós queremos saber o que é, qual é a lógica que tem por trás disso. Isso é virtuoso porque permite a educação, permite a formação. Esse é um ótimo exemplo que oferecemos para entender que o problema em si não é o mecanismo, mas é o que fazemos com ele. Quando nós temos um intelecto que nos permite aprender, o que fazemos? Buscamos a verdade universal ou buscamos aquilo que queremos como verdade para nós mesmos? Então se transforma em uma arma. Eu uso a minha defesa e se eu tiver que atirar no outro, eu atiro. Então veja que o problema não é da inteligência, o problema é de quem manuseia essa inteligência. Em cada cultura, em cada contexto, o divino é interpretado de uma maneira, nos permitindo compreender que em nosso contexto se trata de um aspecto subjetivo ao invés de objetivo. Subjetivo é aquele conceito que se adapta à necessidade de quem está interpretando. E o objetivo já é um pouco diferente. Então veja que se tratando de natureza, tem aspectos que são objetivos, não importa o que pensemos sobre eles. Então,
Eu acho que o Sol não é redondo, eu acho que ele é hexagonal. Não importa, ele vai preservar a forma dele, porque é uma forma objetiva, ela não se adapta ao meu desejo. Justamente porque se isso acontecesse, várias pessoas querendo várias coisas, essa dimensão não estaria montada, ela não estaria estabelecida. Então tem que haver ali uma força que considera a vontade de todos, mas que tem ali uma média vibratória que interpreta a necessidade de todos, que é muito diferente do desejo. Então aí nós começamos a entender a virtude. Eu te ofereço o que você precisa, não o que você quer. Então, se eu te dou o que você quer, eu posso ter você como meu escravo. Porque eu sempre vou inflar seu ego, sempre vou te elogiar, sempre vou dizer palavras lindas que você quer saber. Mas você vai ficar preso a mim. Sempre que você tiver uma recaída, você vem a mim, você vai esperar uma resposta de mim. Isso é dependência, que normalmente gera uma relação difícil. Ao contrário, quando nós dizemos as coisas como são, claro que não estamos falando de ser franco, de dizer a verdade nua e crua e doa quem doer, mas sim de dizer, olha, não é bem assim. Você não tá certo. Esse teu comportamento não tá legal. Ah, mas você tá dizendo que, né, eu tô dizendo que tá errado. Você quer continuar fazendo? Tá bom, livre-arbítrio, meu filho, mas onde você vai parar com isso aí, né? Então tem que ter aquela luz, como se diz. Então, dizer a verdade não é muito boa para uma sociedade que está acostumada com a ilusão. Então, para nós que seguimos esse caminho, né, você que está vendo esse vídeo, já sentiu, sente ou sentirá que é difícil nadar contra a maré, mas que mesmo assim temos que resistir. Não por nós mesmos apenas, mas por tudo que aprendemos, por tudo que conhecemos. Essa entrega de entendermos o valor que a verdade tem, né? De acordarmos e vermos que aquela vida não é para nós. Quando mais tentarmos medir o infinito, mais dúvidas teremos. Dúvidas que nos levam à exaustão de nossa própria capacidade, até compreendermos que o divino não se trata de um indivíduo, mas sim do todo. Então, conforme nós vamos tentando explicar Deus, nós vamos abrindo o conceito. Aí nós começamos a nos deparar com questões que não tem, que no primeiro momento não têm respostas. Por exemplo, seres extraterrestres, outros planetas que podem ter vida, outras estrelas, outras galáxias, outras forças atômicas. Então, quando nós queremos responder Deus, vamos encontrando várias perguntas. Se o indivíduo tiver a consciência que Deus não é uma pessoa, ele consegue expandir e crescer. Mas se ele estiver esperando que Deus seja o que ele espera, então ele começa a se desiludir, porque ele vai entender que não é o que ele imaginava. Então veja que aí entra a crença. Se o crescimento dele é para que a vida seja o que ele quer, quando a vida se mostra de verdade, ele se frustra. Nossa, esse caminho da espiritualidade é difícil, porque eu tinha uma expectativa, eu imaginava que era de um jeito, aí eu vi que não era daquele jeito que eu imaginava. É uma catarse. Diante dessa catarse, o que eu faço? Eu me desiludo da vida? Se eu me desiludir, quer dizer o quê? Que eu me iludi. Mas a vida foi lá e disse: Eduardo, não é assim que as coisas funcionam. Então veja que nesse processo é uma triagem. A vida vai revelar a verdade. E ela vai dizer: vai ser difícil? Provavelmente vai. Mas depois que você se curar, que você se levantar desse tombo que você levar, você vai decidir se você segue ou se você fica onde você está. Nós vemos que a natureza, ela faz muito isso. Ela vai pedindo um defeito de cada vez. Eduardo, você é preguiçoso. Você pode me entregar isso? Vamos transformar isso em trabalho? Ok. Eduardo, você é impaciente, você fica aí jogando as suas verdades para as pessoas, você não escuta. Você me entrega isso? Entrego. Eduardo, você fica aí com medo de perder dinheiro, aí você fica desesperado e faz um monte de bobagem. Você entrega isso? Entrego. Então, vai chegar no momento que essas entregas vão ficando mais difíceis. Até chegar num ponto seguinte. Se eu conseguir entregar, ela vai continuar pedindo infinitamente. Então é um processo que nunca acaba, porque é um aprimoramento. Não é que era imperfeito, me sujei, me limpei e acabou. Eu sempre vou ter alguma coisa para limpar. Ou em uma outra parte eu posso negar, falar, olha, isso aqui eu não entrego. Esse vício eu não entrego. Esse comportamento eu não entrego. Esse prazer eu não entrego.
A vida vai falar: "Ok, mas daqui você não passa então, porque você não entregando o teu apego, você não vai conseguir entender o que eu vou te ensinar. Então tá tudo bem, você não cresce, né, e por vontade sua, eu respeito a sua vontade e assim fica". Então nós vemos que o conhecimento ele cobra, né. Eu sempre falo para vocês que hoje eu entendo que o divino é doação, não é comércio. E é um paradoxo tentar explicar isso aqui nos vídeos, mas eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Eu acabei de falar do exemplo do medo que eu tenho da questão do dinheiro, né? Eu trabalho com psicanálise, fazendo mapa astrológico, terapias e tudo mais. Teve uma semana que já fazia muito tempo que eu tava assim, eu não tava percebendo, olha pra vocês verem. E aí o guia espiritual chegou, Eduardo, presta atenção. Parou tudo que você tá fazendo. Isso que você tá fazendo aí, é por quê? Por que você tá fazendo isso? Eu falei, mas como assim? O que você tá sentindo aí dentro de você? Aí eu parei, pensei e falei, né, como a gente estuda, a gente vai tendo mais familiaridade com as emoções. Eu acredito que é medo e raiva. Aí ele, por que você tá com medo e raiva? Falei, por causa das contas que tá vindo, o dinheiro tá pouco. Ele falou, então você já perdeu o foco do que você tá fazendo. O teu foco não é a cura do teu próximo, o teu foco é o teu dinheiro. Então é melhor que você não faça. Porque mais do que 999 atendimentos mal feitos, a gente quer um que seja bem feito. Um que você ame, um que você ajude o outro de verdade. Então, se você tá fazendo isso pela espiritualidade, para o que você tá fazendo, que agora o que você tá entregando para a natureza não é bom. Aí eu, né? Claro, aí quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente desmonta, né? Fala, poxa. E eu me revoltei mesmo. A sensação que eu tive é de falar: você tá querendo dizer o quê pra mim? Que eu não sei viver minha vida? Que tudo que eu tô fazendo é em vão? Essas coisas que eu não tô entendendo? Ele falou: olha, eu tô dizendo assim que vocês, no geral, não sabem viver a vida de vocês. Vocês se levam pelos medos, pelas raivas, pelas tristezas, sem perceberem. Depois a vida de vocês para e vocês entram em nostalgia, melancolia. E quem que sofre? Não é só vocês que sofrem, nós também sofremos, nós recebemos isso. Então, com muita dificuldade, eu consegui me dobrar pro que ele estava dizendo e aceitar que era verdade. Só que eu digo pra vocês, eu tô dando meu exemplo pra vocês entenderem. A gente estuda espiritualidade, a gente quer ver, quer saber, quer entender, quer buscar, mas tem momentos que o negócio pega, que é difícil. Então a gente tem que é uma constante humildade de ver que realmente, hoje eu falo por mim, Eduardo, assim, realmente eu tô aprendendo a viver minha vida. Porque tem horas ali que eu tô fazendo uma coisa que eu nem sei porque eu tô fazendo. Parou, por que você tá fazendo? Não sei. Onde teu pensamento tá? Tá lá na conta que tá chegando, conta de luz. Nossa, esse mês veio caro, né? Ué, de acho, pra que então isso? Então nós começamos a ver que tudo isso que nós fazemos gera uma vibração e a natureza recebe. Então eu já cansei de ver em meditações como que tá a vibração do planeta. Falar pra vocês que tá boa, não tá. Então, nós vamos entrar nisso daqui a pouco, então não vou ser redundante. Relógio, são 10 horas. Desmistificando Deus. No decorrer da história, as ações divinas foram utilizadas para explicar desastres. Eu não quis falar no slide, mas o que eu quis dizer? O dilúvio, né? Os trovões e fogo que veio e varreu a terra. No entanto, quando comparamos esse conceito à constatação do que de fato é divino, passamos a ter uma confusão que, se for ignorada, poderá gerar frustração e consequente descrença. Então, veja como que a mente ela é muito frágil quando se trata de crenças. Vamos analisar. Deus é por amor. Ok, é uma crença. Aí eu pego e leio num livro que Deus fez tal coisa com a humanidade. Então, quer dizer, uma das duas não é verdade. Diante dessa dúvida, se eu tento preservar esses dois argumentos na minha mente que são muito diferentes, isso vai gerar um ruído no meu pensamento. Alguma coisa não tá certa. Eu engulo por respeito ao dogma religioso, porque eu não quero contestar, não quero gerar confusão, mas isso dentro de mim começa a remoer. E essa incongruência de argumentos faz com que a minha crença seja frágil. Se o indivíduo vem e tenta me colocar, me responder essa dúvida, plantar alguma crença na minha cabeça, diante dessa fragilidade, eu aceito tudo como verdade, porque eu já não vou saber mais o que é a verdade.
Colocamos dois exemplos. Se o todo é por amor, como atrelar o divino aos desastres bíblicos? Então, olha, é uma coisa bem óbvia. Eu penso, olha, hoje, para Eduardo, falando de Eduardo de novo. Pra mim, quando eu atendo, ou quando tem pessoas por perto, independente se eu atendo ou não, eu vou na rua, conhecer uma pessoa no mercado uma vez, que começou a contar a vida dela inteira, e eu, pois é, né? Então, hoje, essas pessoas são filhas, são filhos, são irmãos, então não tem mais distinção. Então, eu penso, por mais que a humanidade tenha pecados, que eu também tenho, que eu não sou isento de nada, hoje eu entendo muito isso que a espiritualidade fala. Eduardo, pecaram, erraram, mentiram. Tira isso, não importa o que fizeram. Esse julgamento cabe à vida, não a você. Então você vai fazer o quê? Você se arrependeu, vem aqui, eu vou te ensinar o que eu aprendi, vou dizer o que eu sei, vamos se levantar, vamos seguir em frente. O que ele fez está registrado, ele vai ter o retorno dele, e não cabe a nós pensar nisso. Então, por que que eu tô dando esse exemplo? Eu, que esse ínfimo amor que eu tenho aqui ainda, que ainda tá crescendo, eu não conseguiria trazer desastre para a humanidade, porque a humanidade está pecando. Então, claro, o meu antigo eu, que era egoísta, que acreditava que era invencível, indestrutível, talvez eu fizesse um desastre ali para tentar chamar atenção, para comprovar meu poder, que seja. Mas quando o amor vem, não tem como fazer uma coisa dessa. Ah, mas roubaram, mas mentiram. Não importa. São filhos, são filhas, são irmãos e irmãs, somos todos iguais. Como pode ser todos iguais perante a criação, né? Claro que cada um tem sua individualidade. E outro exemplo, Jesus feito à imagem e semelhança do Criador. Como pode o Criador ter apenas uma face, se é a partir dali que tudo emerge? Então, se Deus cria tudo que existe, quando nós falamos e acreditamos que Jesus é a face do Criador, então quer dizer o quê? Que eu não sou a face do Criador? Quer dizer que eu sou diferente? Então, claro, isso entra muito em dogma religioso, não é o foco desse vídeo. Mas eu sugiro que, né, eu sugiro não, hoje em dia o YouTube tá mostrando bastante coisa sobre Bíblia, então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha para dar uma averiguada aí, mas nós vemos que quando nós colocamos uma figura divina como algo perfeito, o que que nós dizemos a nós mesmos? Continua assim. Você nunca vai atingir esse grau de divindade. Então, continua com a vida que você está levando, acredita no que você está acreditando e vai levando sua vida. Só que o que que é levar essa sua vida? Em defeitos, em pecados, em erros, em excesso de consumismo, em compulsão, em prejudicar o próximo, em prejudicar esse planeta. Então, é uma conduta muito cara. E é isso que sempre faz a gente ficar voltando. É essa pendência que nós temos pela vida que nós não sabemos viver. Então, parece até poético e trágico ao mesmo tempo quando nós paramos para pensar numa situação dessa. Por fim, transformar a fé em sabedoria. Diante dos questionamentos que os novos conhecimentos farão para a nossa mente, ou seja, a gente sabe uma coisa, sabe assim, né? A gente tem ali uma certeza, uma pequena certeza. Aí vem alguém e traz uma informação nova. Diante disso, é crucial que as nossas bases estejam sólidas para que resistam aos desastres que eventualmente virão. Significa que, por exemplo, se a minha fé na espiritualidade ela não fosse firme, qualquer coisa que se opusesse a ela me faria cair. Chegasse um materialista, porque acontece, né, de a gente conversar com pessoas que não acreditam na espiritualidade e falam que isso é esquizofrenia. Dizer que não, acontece, gente, é normal. Então, assim, se o meu conhecimento, se a minha crença não é forte, ela cai. Eu caio junto. Então, daí eu já vou ficar, será que é verdade a espiritualidade? E essa dúvida me afasta das experiências. O que fecha as portas e me deixa ali onde eu não deveria estar. Porque a minha crença me levou até lá. Eu fico condicionado, né, ao que o outro colocou na minha cabeça. Enquanto crermos em dois conceitos tão distintos, onde oscila entre ódio e amor, teremos um emocional fragilizado e um mental que pode facilmente se afastar da face criadora e tombar nas pedras da desesperança. Isso também pareceu poético. Lembro que esse negócio de poesia é legal porque passa aquela coisa bacana. Mas o que eu quis dizer para vocês é que
tem que ter conhecimento. Nós temos que falar sobre Deus, temos que falar sobre Jesus, sobre a reencarnação, mas desde que falar sobre ele não num teor de desmerecimento, de dizer será que existem, mas sim de dizer o que fizeram, o que levou àquilo, aquilo é possível, como que podemos nos tornar mais parecidos com isso, como que podemos entender isso. Então, o objetivo principal da comunidade Atman é dialogar, saber que a verdade não está com a gente nem com ninguém. A verdade, ela é concedida à humanidade, pequenas peças que são unidas e todo mundo vê as coisas como são. Então, não adianta nós termos a pretensão de achar que sabemos alguma coisa ou de achar que não sabemos nada. Nós temos um pouquinho de informação que oferecemos e recebemos em troca, e assim vamos crescendo. Eu digo comunidade átmica, mas todos nós, toda a humanidade, todo o planeta, não é? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo falando sobre esse assunto. Vamos ver como vai ser, né? Se vocês concordam ou discordam, deixem nos comentários. Conta pra gente o que que vocês estão achando desses assuntos. Assuntos polêmicos, muito difíceis de falar. A gente também fica com receio, né? Fala, vai que a gente fala, a pessoa não gosta, mas tem que falar, para com isso. Então, vamos falar, não é verdade? Muita gratidão pelo tempo de vocês, por vocês terem assistido até o final. Até a próxima.